Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, com vocês e seus familiares, que esse momento, né, que a gente está passando possa ser passado, vamos dizer assim, não sei se seria o correto, né? Mas que a gente consiga vencer isso o mais rápido possível, para a gente voltar às nossas atividades normais, não só às nossas atividades acadêmicas, mas também às atividades do cotidiano da gente, né? A gente voltar a ter aquela vida de liberdade, vamos dizer assim, que nesse momento nós não estamos sendo privados disso daí. Tudo bem? Então, pessoal, hoje nós vamos continuar a nossa discussão, né, nossos conceitos sobre integral. Na aula passada nós vimos a integral indefinida, e aí eu mostrei para vocês que a integral indefinida também é conhecida como primitiva ou antiderivada. E hoje a gente vai trabalhar com a integral definida. Bom, a princípio, o que seria a diferença entre essas duas? A gente vai ver isso logo mais adiante, mas já vou adiantar para vocês que a integral indefinida, ela gera uma função. Tanto é que aparece lá aquela constante mais c, lembra, né? E a integral definida, a gente vai ver que ela vai gerar um número real. E o que acontece? Quando você calcula uma integral definida, o que nós podemos aplicar ou utilizar como aplicação, tanto na engenharia, né, no cálculo de área, de volume, na física também, e em outros momentos, né, que a gente trabalha com o conceito de integral, a gente vai verificar que essa integral definida ela pode gerar alguns conceitos, dentre eles, já comentei, área e volume. Mas não quer dizer que a sua definição, né, que a definição de integral definida, ela representa, ou seja, que ela define uma área. Tá? Hoje nós vamos abordar ela como um conceito de área. E é claro, esse conceito de área ela é aplicada utilizando a integral definida para definir alguns conceitos, principalmente o conceito voltado lá na física, como trabalho, tá? Que vocês já trabalharam ou calcularam isso aí lá no ensino médio e vai retomar com certeza em algum momento aí dos estudos de vocês. Tá, beleza? Para a gente recordar isso aí, pessoal, vamos lembrar da integral indefinida. O que é uma integral indefinida? Então, nós comentamos na aula passada que a integral indefinida é a antiderivada ou a primitiva de uma função. Então, eu quero calcular a integral de f de x. Então, eu quero saber o quê? Eu quero saber qual foi a função que eu derivei que gerou essa função f de x. Então, em vez de escrevermos a antiderivada ou primitiva, a gente vai trabalhar com a integral, esse símbolo aqui, esse sigma. Tá? Então, aqui nessa notação, nós temos o símbolo de integral. Isso aqui já diz para você que você quer calcular uma integral. Nós temos a antiderivada, que é o resultado dessa integral. E aí, é claro, para você calcular a integral, né, indefinida ou definida, que a gente vai ver mais a seguir, nós precisamos saber em relação a quem. Aí, para isso, nós temos o fator de integração. O que quer dizer, então? Que eu quero calcular a integral de uma função f de x para gerar uma antiderivada. Mas em relação a quem? Em relação à variável x, porque ele é o fator de integração. Bom, nós vimos isso aí. Vamos recordar o cálculo da integral indefinida de algumas funções bem simples. Veja, eu tenho a integral de menos 3x² mais 5x menos 6. E a gente vai calcular a integral. Lembra que na integral de uma função algébrica, você soma no expoente e divide pelo resultado. Então, olha só. Vou somar uma unidade no expoente, nós vimos na aula passada, hein, pessoal? Então, vai ser menos 3x, 2 mais 1 dá 3. Então, cá, menos 3x ao cubo dividido por 3, que eu simplifico os 3, ficou menos x ao cubo. 5x ao quadrado sobre 2, então está aqui, ó, 5x ao quadrado sobre 2. Lembrando que poderia ser 5 sobre 2 vezes x ao quadrado, que é a mesma coisa. E agora, 6, qual que é a integral de menos 6? Nós já vimos que a integral de uma constante é ela multiplicada pela variável de integração. Então, a integral de menos 6 é menos 6x. Como é uma integral indefinida, ou seja, nós não temos um limite, a gente vai comentar sobre isso agora, nós não temos um limite para trabalhar essa integral, então mais a constante. Bom, nós vimos também, por exemplo, uma outra integral. Eu tenho aqui integral de 8x à quinta menos 5x à quarta mais 6x ao cubo menos 9x², menos 2 raiz de x mais 6 sobre x ao cubo menos 5. Então, lembrando, pessoal, que nós vimos na aula passada que essa aqui é uma integral, se você quer calcular ela de uma maneira mais fácil, é melhor você preparar ela.
que eu quero dizer com esse preparar, tá, pessoal? Comentamos na aula passada. É você pegar o seguinte, eu tenho uma raiz de x, então eu vou transformar isso em expoente racional, né? Um expoente. Aqui eu tenho 6 sobre x ao cubo, também vou inverter esse aqui, ó, esse x ao cubo, eu vou passar multiplicando o numerador, e aí lembrando que quando você inverte a base, você troca o sinal do expoente. Então, como é que ficaria só a preparação dessa integral? Não calculamos, hein, pessoal? Ó, repetir 8x à quinta, menos 5x à quarta, mais 6x ao cubo, menos 9x quadrado, menos 2 vezes x. Ó, raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio. 6 vezes x elevado a quanto? A menos 3, porque o x ao cubo foi lá para o numerador. Menos 5. Então, aqui eu preparei essa integral, pessoal. O que nós vamos fazer agora? Agora eu vou calcular a integral dela. E aí, como é uma função algébrica, polinomial, é só somar no expoente e dividir, né? Então, vai ficar 8x à sexta sobre 6. Então, 8 sobre 6 dá 4 terços, x à sexta. Menos 5x à quinta sobre 5. Então, simplifica o 5 sobre o menos x à quinta. Depois, 6x à quarta sobre 4, 6 sobre 4, simplificando dá 3 meios, x à quarta. 9x ao cubo sobre 3, simplificando vai dar 3x ao cubo. Depois, 2 menos 2 vezes x. Agora, ó, meio mais 1 dá 3 meios. Então, ficaria menos 2x elevado a 3 meios sobre 3 meios. E aí, pessoal, divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Por isso que deu aqui, ó, 4 terços. Então, vai ficar menos 2. Era menos 2 dividido por 3 meios. Então, vai ficar menos 2 vezes quanto? 2 terços, que é o inverso. Por isso que deu 4 terços aqui. Depois, mais 6x elevado a menos 3. Então, 6x a menos 6. Menos 3 mais 1 dá menos 2. Então, ficaria menos 6x a menos 2 sobre menos 2. Simplifica o 6 pelo menos 2, deu menos 3. Integral de menos 5 é menos 5x mais constante. Então, isso aí, pessoal, para nós é a nossa integral indefinida. Por que é indefinida? Porque eu integrei a função e ela continuou gerando outra função. Agora, quando você tem uma integral definida, como é que eu posso calcular isso daí? Então, vou partir aqui, pessoal, do princípio ou da definição rápida, de um conceito rápido, e depois a gente vai aprimorar isso daí, tá? A gente vai refinar essa definição e aplicação da integral definida. Então, vamos partir do pressuposto seguinte. Eu quero calcular uma integral definida. Ó, integral definida de uma função f de x de a a b. Então, agora eu tenho um limite, um intervalo que essa função está definida. Como é que eu posso calcular a integral definida? De um contexto ou de uma forma geral, pessoal, a integral definida é a integral da função f de x para o limite superior b menos a integral da função no limite inferior a. Ah, mas como é que resume isso aqui? Por que não apareceu a constante? E eu já vou falar isso para vocês agora, já vou demonstrar por que aqui não apareceu a constante ou não é necessário você representar ela. Vamos pegar esse exemplo aqui, pessoal, que é aquele mesmo que nós vimos no slide anterior. Eu tenho menos 3x ao quadrado mais 5x menos 6. Agora eu quero a integral definida dessa função de 1 a 2. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, nós vamos calcular a integral dela. Então, calculando a integral dela, pessoal, ó, a integral dela vai ser menos x ao cubo, tá vendo? Nós calculamos aqui porque fica menos 3x ao cubo sobre 3, simplifica, mais 5x ao quadrado sobre 2, menos 6x. Beleza, se fosse uma integral indefinida, não tivesse esse intervalo, quem que ia aparecer aqui? Mais a constante. Por que nós não precisamos? Tá? Porque nós vamos trabalhar uma integral definida. E essa integral definida de quanto? É de 1 a 2. O que eu tenho que fazer agora, pessoal? É só eu ir lá em cima. Eu vou pegar essa integral aqui agora e vou substituir o limite superior. B. Quem é o B nosso? É o 2. E depois eu vou substituir o limite inferior. A. Quem é o A? É 1. Então, como é que eu vou calcular essa integral, pessoal? Então, eu vou substituir. Olha só. Veja só. A integral, peguei essa integral aqui, ó, para x igual a 2. Olha aqui, substituir. Menos, olha lá, ó, da definição. Essa integral para x igual a 1. E aí eu vou resolver isso daqui, ó. Então, resolvendo isso aqui, essa parte aqui desse primeiro parênteses dá menos 10. Esse segundo aqui deu menos 9 sobre 2.
Então, ficou o resultado de f de b, que é o 2, aqui, menos o resultado de f de a, ó, que é o 1, que está aqui. Ah, por que não colocamos então a constante? Porque, na verdade, se eu tivesse colocado a constante, não ia ficar mais c aqui, nesse parêntese, e mais c aqui nesse parêntese. E aí, mais c menos c não vai zerar? Então, eu não preciso colocar essa constante, tá, pessoal? A gente não representa ela na integral definida. E aí, pessoal, resolvendo isso aqui, qual que é a integral que nós temos aqui? O resultado dessa integral, então, vai ser de quanto? De menos 0,5, porque menos 10, ó, menos vezes menos dá mais, 9 sobre 2 dá 4,5, menos 10 mais 4,5, 0,5. Então, quando você vai calcular uma integral definida, primeiro, automaticamente, você tem que calcular a integral indefinida. E aí, depois, pessoal, é a matemática básica. Você substitui o limite superior, o limite inferior e depois fazer a diferença entre elas. Ah, Joelson, mas nós vimos na aula passada que tinha integral de função seno, cosseno, tangente. Eu também aplico a integral definida nela? Também, pessoal. Peguei aqui um exemplo bem tranquilo. Olha, eu tenho integral de seno de x, d de x. Eu quero a integral dessa função no intervalo de π sobre 2 até π. Bom, a integral da função seno é menos cosseno. Então, menos cosseno de quem? De π sobre 2 a π. Então, se nós estivéssemos calculando a integral indefinida, ficaria menos cosseno de x mais c. Como é definida, agora eu vou substituir. Como é que eu vou resolver isso aqui? Vai ser, a integral dessa função vai ser a integral, ó, menos cosseno de x para x igual a π, menos cosseno de x para x igual a π sobre 2. Então, só substituindo, pessoal, veja lá, ó, esse menos é esse menos que está aqui de fora, tá aqui, beleza. Cosseno de x, limite superior, π, menos cosseno de x, limite inferior, π sobre 2. E aí, é claro, você indo aí na calculadora de vocês, ou calculando aqui, que é fácil nesse daqui, olha só como é que ficaria. Cosseno de π é menos 1. Cosseno de π sobre 2 é 0. Então, ficou menos 1 menos 0, que dá menos 1. Vezes o menos daqui, isso aqui vai dar 1 positivo. Então, a integral definida dessa função aqui é 1. A integral definida dessa função nesses intervalos que foram propostos é 0,5. Se eu mudar os intervalos aqui dessa função ou dessa, esses resultados mudam? Mudam. Eles vão mudar. Beleza? Ah, Gelson, mas você falou lá atrás que o cálculo da integral, a integral definida pode representar uma área. Mas eu não tenho área negativa. Então, quer dizer que esse menos, esse menos 5 não pode representar uma área. Aí, pessoal, vai entrar os conceitos que nós vamos trabalhar agora, tá? Então, agora sim, eu vou tratar a nossa integral definida, vou utilizar ela como ferramenta para calcular uma área. Agora, deixando bem claro, a integral definida ela é uma ferramenta que você pode utilizar para calcular uma área. Mas não que a definição dela seja necessariamente só para cálculo de área ou de volume. Tá? E aí eu vou comentar isso com vocês, a gente tem um exemplo bem clássico para isso daí, tá bom? Então, integral definida e a integral indefinida, o processo do cálculo da integral é o mesmo. O que você tem que fazer na integral definida, além da indefinida, é substituir quem? Os extremos, né? Os limites superiores e inferiores, e depois você fazer a diferença entre os resultados. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a tratar então, ou usar a aplicação desse cálculo da integral definida para calcular uma área. Pessoal, acompanhe comigo aqui agora o seguinte, vamos supor que nós temos a função f de x, está aqui, e eu quero calcular a área limitada por essa função, o eixo de x, mais no intervalo de a até b. Beleza? Então, olha só, veja que se eu pegar essa região aqui, ela não é uma região regular. Se ela fosse retinha aqui, ó, eu poderia calcular como a área de um retângulo, né, de um retângulo, de um quadrado, seja lá qual for as dimensões, e estava pronto, mas aqui eu não tenho. Então, o que eu posso fazer? Nós podemos dividir o intervalo AB em pequenos intervalos, ó, tá vendo? Agora, pensa comigo aqui o seguinte, pessoal. Cada intervalinho desse daqui vai gerar um retângulozinho, não vai? Ó, tá vendo?
Só que se eu pensar em calcular a área, eu poderia calcular então, a área total não seria a soma das áreas desses retângulos? Beleza. Só que olha só, pessoal, uma hora vai faltar um pedacinho de uma área, outra hora, dependendo, vai passar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que restringir essa diferença aqui, ó, esse intervalo aqui, ó, de cada retângulo desse, muito pequeno, não é isso? Então, pessoal, se ele for muito pequeno, mas muito pequeno, a hora que eu pegar aqui um ΔX qualquer, que é a variação de x, o que vai acontecer? Se eu vier dentro desse ΔX, pessoal, e buscar aqui um ponto, praticamente esse valor vai ser a dimensão desse intervalo. Concordam comigo? E a hora que eu pegar esse ponto, esse valor para x e substituir na função, eu não vou ter lá em cima o f de x, que vai estar representado? Então, o que eu posso fazer? Eu posso dizer o seguinte, se esse ΔX aqui, essa variação aqui para nós for muito pequena, quer dizer que o meu ΔX vai ser praticamente o valor de x, porque vai ser um intervalo muito pequeno, não é isso? E quando eu pegar esse valor e substituir lá na minha função, eu vou ter o f de x. Então, como é que eu calculo a área de um retângulo? A área de um retângulo é base vezes altura. Então, eu poderia calcular o ΔX, que é a base, vezes a altura, que é o f de x. E aí eu somaria todas as áreas desses retângulos. Só que isso aqui, ó, de A até B, eu posso dividir isso em infinitésimos retângulos. Concordam comigo? Posso dividir em infinitésimos retângulos. Então, como é que seria a área total? Então, a área total seria uma somatória, ó, de cada área dessa. Então, f de xi, que é a função lá em cima, que eu vou ter, vezes o ΔX. Então, base, ΔXi, vezes a altura, f de xi. Só que quantos retângulos eu posso ter aqui? Eu posso colocar um só. Então, eu coloquei com retângulo variando de 1, não é isso? Até n retângulos. Ou seja, eu posso ter n retângulos aqui. Concorda comigo? Então, eu poderia ter o retângulo 1, 2, 3, 4, 5 e somando. Então, quando você joga isso aí para a integral, o que a integral vai te falar, pessoal? E eu vou provar isso para vocês agorinha. Tá? Agora eu provo para vocês isso. Vou provar geometricamente e algebricamente. Então, a integral, pessoal, nada mais é que a soma disso daqui. Por isso que eu falei lá na nossa aula passada que aquele sigma, o símbolo da integral, ele é um somatório. Então, a soma disso aqui tudo pode ser representado pela integral de f de x d de x de a até b, que é f de b menos f de a. Olha aqui, ó. Limite, por quê? Porque isso aqui, pessoal, eu posso ter infinitos. Esse n aqui, ó, ele pode tender a infinito. Eu posso dividir isso aqui em infinitésimos. Por isso que o n tende a infinito. E a gente volta no conceito de limites lá. Pessoal, só corrijam para mim, por favor. Aqui eu coloquei x, na verdade é n, né? E aqui, acho que na hora digital, eu coloquei um n maiúsculo. É esse mesmo n que está aqui, ó. Então, é o resultado disso daqui, quando o n tende a infinito, porque eu posso ter infinitos retângulos. Mas, resumindo, quero calcular uma área, então eu posso aplicar ou utilizar como ferramenta a integral definida. Tá, beleza? Então, como é que seria isso aí, pessoal? Vamos pensar então. Vamos pensar num exemplo aqui de aplicação. Eu tenho aqui essa função f de x igual a 2x mais 1, e quero calcular ou verificar a área no intervalo entre 1 e 3. Pessoal, representando o gráfico dessa função, vocês vão ter isso aqui. Primeiro, essa função é uma função do primeiro grau, né? Ela vai ter esse gráfico em vermelho, e eu quero a área limitada pelo gráfico da função, o eixo de x no intervalo de 1 a 3, ó, de 1 a 3. Se eu perguntar para vocês, que figura que é essa? Todo mundo vai saber me dizer que a figura é um trapézio. Concorda comigo? É um trapézio. Bom, então posso calcular a área dessa figura aqui utilizando o cálculo do trapézio? Posso. Se ele é um trapézio, eu posso. Então, veja só. A área do trapézio, como é que eu calculo? É base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Beleza. Substituindo os valores aqui, pessoal. Quem que é a base maior? Base maior é essa, ó. Tá aqui, do trapézio, que vale quanto? 7. Quem que é a base menor? É essa daqui, 3. Quem é a altura? É 2. Não é isso? Lembrando que esse trapézio aqui eu posso deitar ele. Então, eu teria base maior, base menor e a altura, que é 2. Então, substituindo esses valores e calculando, pessoal, quanto que eu tenho? Eu tenho que a área desse trapézio aí é 10 unidades de área.
Veja que eu não coloquei, como eu não citei em que unidade que eu quero, se é centímetros quadrados, se é metros quadrados, quilômetros quadrados, eu indiquei aqui 10 unidades de área. E aí, se você trabalhando, você vai especificar qual seria essa unidade de medida. Beleza. Então, eu estou falando para vocês que se eu calcular a área, né, a integral dessa função nesse intervalo, ela também tem que dar quanto? Ela também tem que dar 10 unidades de área, porque eu não posso, se eu estou calculando geometricamente, está dando 10 unidades de área, se eu utilizar a integral também vai ter que dar 10 unidades de área. Ah, beleza. E aí, como é que eu posso fazer então? Então, olha só, pessoal. Como é que eu vou fazer? Eu vou calcular, então, essa integral. Está ali, ó. Então, vou calcular a integral dessa função. Ó, vou aplicar agora o conceito de integral. Tá aqui. No intervalo de quanto? De 1 a 3. E aí eu estou falando para vocês que vai dar 10 unidades de área. Como é que eu posso provar isso aí? Pessoal, veja só, o que eu vou fazer para vocês? Lembra lá dos nossos conceitos de ponto de inflexão, concavidade, máximos e mínimos, monotoxicidade? Lembra que eu coloquei para vocês uns passos, ou seja, brinquei com vocês uma receita de bolo? Eu vou fazer a mesma coisa. Apesar de que, nesse exemplo em específico, eu não preciso fazer, eu posso calcular direto. Mas já vou fazer ele agora, para que nós possamos utilizar nos exemplos anteriores. Então, vocês vão seguir a linha de raciocínio ou os passos que eu vou apresentar para vocês. Então, quero calcular a integral definida, ou calcular a área limitada por essa função, no intervalo de 1 a 3. Quero calcular a área. Então, primeiro passo que nós vamos fazer, pessoal, e aí seguindo essa linha de raciocínio. Primeiro passo, calcular a raiz de f de x. Então, quem é a nossa função f de x, pessoal? A nossa função f de x está lá em cima. Ó, 2x mais 1. Então, lembrando, para calcular a raiz, você iguala a função a zero. Então, f de x igual a zero. Pegando 2x mais 1 igual a zero, você vai ter como raiz menos meio. Então, veja, vamos seguir esses passos. Bom, o que mais que eu preciso? Pessoal, agora eu preciso saber quantas áreas eu tenho para calcular. Aqui, como nós já representamos o gráfico, nós só temos uma área. Então, vamos provar que só temos uma área para calcular. Por que eu estou fazendo isso aí, pessoal? Porque nós vamos pegar funções talvez um pouco mais complexas que você não precisa representar o gráfico. E mais ainda, o gráfico ou a região que você estiver calculando não vai dar para você calcular por uma forma geométrica, como foi o caso aqui do trapézio. A gente vai ver isso daí. Beleza? Então vamos para o segundo passo. No segundo passo, verificar se a raiz pertence ao intervalo. Por que eu tenho que fazer esse segundo passo? Porque se eu fizer isso aí, pessoal, eu vou descobrir se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 10 áreas para calcular. E é bem simples. Ó, eu vou pegar uma reta numérica, vou lançar o meu intervalo. Quem que é o meu intervalo? É 1 e 3. Está aqui, pessoal. Quando eu lancei a minha raiz na minha reta numérica, pessoal, que ficou, é menos meio, tá? Tá meio positivo aqui, então é menos meio, tá aqui, ó. Então, veja. Bom, o menos meio, pessoal, corrijam para mim, por favor, tá? Que é menos meio. O menos meio está fora do intervalo que está sendo proposto lá em cima. Então, a única área que eu tenho para calcular é entre 1 e 3. É entre 1 e 3. A gente vai ver que isso aqui vai mudar nos exemplos mais para frente. Beleza, então já tem que calcular só aqui. Então, recordando, primeiro passo, calcular a raiz. Achamos. Segundo passo, verificar se a raiz pertence ao intervalo. Você faz uma reta numérica e você identifica. E isso nós fizemos também lá no cálculo de monotoxicidade, de ponto de inflexão, tudinho também. Nós fizemos essa questão de analisar os intervalos. Aí, vamos agora para o terceiro passo. O que é o terceiro passo, pessoal? Calcular a integral da função. Qual que é a função? 2x mais 1. Então, eu vou calcular a integral dela. Então, qual que é a integral de 2x mais 1? Vai ficar 2x ao quadrado sobre 2, simplifica x ao quadrado, mais 1, que é x. Ah, por que você não colocou a constante aqui, Gelson? Por quê? Por que eu não coloquei? Porque, na verdade, como eu já sei que eu vou aplicar o conceito da integral definida, essa constante aqui, lembra que eu falei que ela vai zerar? Então, por isso que eu não coloquei. Beleza? Então, pessoal, calculamos o terceiro passo. Quarto passo, o que eu tenho que fazer? No quarto passo, eu vou substituir os extremos da área, no nosso caso nós só temos uma, na função f, na integral da função. Quem são os extremos, pessoal? Nós identificamos aqui, ó. 1
e 3, tá vendo? 1 e 3. Então eu vou substituir o 1 e vou substituir o 3 também. Mas em quem? Na integral, em x ao quadrado mais x. Então, substituindo para x igual a 1, ali ficou 1 ao quadrado mais 1, que é igual a 2. Substituindo para x igual a 3, 3 ao quadrado mais 3, que é igual a 12. Beleza? Tudo bem? E aí agora a gente vai para o quinto passo, quinto e último passo. O que nós vamos fazer? Nós vamos determinar a área. O que nós temos que fazer de determinar a área, pessoal? Aplicar lá a nossa integral definida, que é o conceito. Ó, aplicar isso aqui, ó. Tá vendo? Então, o que está dizendo? Não é o f de b menos o f de a? Ah, Gelson, mas por que está em módulo? Já eu vou explicar para vocês. No nosso caso desse exemplo em específico, pessoal, no nosso caso desse exemplo específico, se nós não quiséssemos utilizar o módulo, não precisaria. E aí eu já vou comentar com vocês utilizando o próximo exemplo para vocês entenderem legal. Mas olha só, determinar a área. Então vou vir aqui, ó. Vai ser o módulo de f de b. Quem que é o nosso b, pessoal? É o limite superior. Quem está sendo superior nosso? Não é o 3? Quanto deu 3? Não deu 12? Menos o f de a. Qual que é o limite inferior de a? Não é 1? Quanto deu 1? Não foi 2? Então, simplesmente eu substituir aqui, pessoal. Ó. Então, vai ficar, a área vai ser numericamente igual a f de 3 menos o f de 1. Lembrando que esse f de 3 é a integral para x igual a 3. Está aqui, 12. E esse f de 1 é a integral da função para x igual a 1. Calculando, substituindo isso aí, pessoal, olha só quanto que dá. Vai ser f de 3 é 12, menos o f de 1, que é quanto? 2. 12 menos 1, dá quem? Dá módulo de 10, que é igual a 10 unidades de área. Veja que a resposta foi igual. Tá vendo? Então, veja, quando você seguir esses passos aí, você consegue calcular a integral, o cálculo de área de uma função mas muito tranquilamente. Beleza? Novamente, por que nós estamos usando esse módulo? Por quê, pessoal? Porque quando você trata de área, essa área não pode ser, ou esse resultado não pode ser negativo, não tem área negativa. E aí a gente vai ver agora, no exemplo mais adiante, que existe, quando você calcular a integral, se você não utilizar o módulo, você vai ter que usar um recurso, que é você analisar se essa região está abaixo ou está acima do eixo de x. Como eu falei para vocês que não é necessário você representar o gráfico para saber isso daí, né? Ou seja, se você tem o gráfico, bom demais. Se você não tem, você não precisa se preocupar se essa região vai estar abaixo ou vai estar acima. Olha só o que eu quero mostrar para vocês, porque eu estou dizendo isso daí. Veja, aqui eu tenho um gráfico, uma função f de x, no intervalo de a até b. Veja que eu tenho região abaixo do eixo de x, acima, tá vendo? O que acontece? Quando a gente calcula a integral, pessoal, se você calcular a integral só dessa região aqui, ó, desse ponto aqui, dessa primeira área, se você calcular a integral dela, direto, como nós já fizemos a integral definida, isso vai dar negativo, essa segunda aqui vai dar positivo, aqui vai dar negativo, vai dar positivo, aqui vai dar negativo. Se você estiver tratando isso como área, o que acontece? Não existe área negativa. Lembrando, área, comprimento, volume são valores absolutos. Você não vai chegar em uma imobiliária e falar assim, eu quero comprar um lote de menos 360 metros quadrados. Ou você vai chegar num supermercado e comprar, eu quero menos 2 litros de leite, que é volume. Ou você vai chegar numa loja de tecido e fala assim, eu quero menos 3 metros de tecido. Então, são valores absolutos. Mas olha só, quando vocês olharem algumas literaturas, né, ela vai dizer o seguinte, que a área total dessas regiões em amarelo vai ser igual, ó, a integral definida de a até b, que vai ser menos a integral dessa função de a x1, estou falando que aqui é x1, tá, pessoal? x1, x2, x3, x4, x5. Lembrando que esse x1, x2, x3, x4, x5 são raízes, né, da função f. A gente vai ver isso. Mais a integral dessa função de x1 a x2, menos de x2 a x3, mais de x3 a x4, menos de x4 a b. Veja que quando você pensa na região abaixo do eixo de x, veja que eu coloquei a integral, foi colocada a integral negativa. Então, a gente diz o seguinte, que a soma dessas áreas é a soma das áreas acima menos a soma das áreas abaixo.
Mas como você não vai ter o gráfico, ou você não precisa representar o gráfico, por isso que eu falei para vocês, a gente insere em módulo. Por quê? Isso aqui, ó, colocando em módulo, essa primeira aqui de a x1, em módulo, então você coloca todas elas em módulo, porque indiferente você vai ter valor absoluto, e aí você soma naturalmente. Então se você tem o gráfico, e você consegue visualizar, você consegue ver quem está abaixo, quem está acima, e aí você coloca menos a integral. Se você não tem o gráfico, você pode utilizar o conceito do módulo. Tá? Definição formal é essa que está aqui em cima, nesse primeiro quadrado aqui, ó, retângulo aqui. E essa daqui é uma forma, é um recurso que você tem para você não ter que se preocupar qual é a área que está acima e qual a área que está abaixo. Na física, isso é muito importante, porque na física você trata isso aqui, se você estiver pensando em uma função força, e você quer calcular o trabalho, está dizendo que essa região aqui, ó, abaixo do eixo de x, o trabalho é resultante, é contrário ao deslocamento. E esse acima, o trabalho é no mesmo sentido e direção do deslocamento. Mas vamos ver isso aí, pessoal. Vamos ver como é que ficaria. E eu vou mostrar para vocês um caso até particular. Olha só. Vamos pensar essa função, 2x menos 2, no intervalo de 0 a 2. Então, olha só. Se nós representarmos o gráfico dessa função, quem que eu tenho? Eu vou ter uma função do primeiro grau e eu quero calcular a área de 0 até 2. Veja que eu tenho duas áreas, pessoal, que nesse caso específico são dois triângulos. Propositalmente eu fiz para colocar para ser iguais. Então, calculando a área total, pessoal, a área total não vai ser a área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2. Bom, a área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Do triângulo 2 da mesma forma. Substituindo esses valores, pessoal, base do triângulo 1, ó, 1 vezes a altura, 2, divide por 2. Área do triângulo 2, base, 1 vezes a altura, 2, divide por 2. Ah, mas a altura não seria menos 2? Não, pessoal, geometricamente você não tem a altura negativa. Lembra que a altura é comprimento, e comprimento é valor absoluto. Então, quem vai ser a área? Aqui você simplifica esses dois aqui, vai estar 2 unidades de área. Beleza. Calculei usando a geometria plana. Pessoal, agora calculando então, utilizando a integral. Olha que interessante. Por que eu falei para vocês que é bom, né, você ter os conceitos e aí seguir aqueles passos que eu coloquei para vocês. Tá? Lembrando que aqueles passos vocês não vão encontrar nas literaturas, pelo menos acredito que não. Tá? É uma maneira que eu fiz para vocês terem uma linha de raciocínio. Mas vamos lá, vamos calcular a integral definida, que teoricamente representa uma área. Lembrando que não é a definição de integral definida, não é exclusivamente para cálculo de área, mas ela serve como ferramenta. Pessoal, calculando a integral. Então, calculando a integral dessa função aqui em cima, no intervalo de 0 a 2, tá aqui. Então, calculando a integral de 2x, vai ser x ao quadrado, porque vai ter 2x ao quadrado sobre 2, então x ao quadrado, menos 2x no intervalo de 0 a 2. Substituindo, pessoal, substituindo 2 aqui. Ó, 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Beleza? Aqui, 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 0 é 0. Quando você resolver isso aqui, não vai dar 0? Ué, mas como que aqui vai dar 0 na integral, se aqui, usando a geometria, deu 2. E aí entra, pessoal, aquilo que eu falei para vocês. Lembra? Está vendo que nós temos uma área aqui negativa? Ó, nós temos uma área negativa e nós temos uma área positiva. Agora, quando você tem duas áreas, não quer dizer, você não pode calcular de um ponto ao outro direto. Por quê? Porque você tem um extremo que divide o seu intervalo em duas partes. E aí vamos seguir a nossa receita de bolo que eu vou mostrar para vocês por quê. E aí, utilizando a integral corretamente, a integral definida corretamente para o cálculo de área, nós vamos ter que chegar nesse mesmo 2 unidades de área. Olha só, pessoal. Primeiro passo, calcular a raiz. Bom, o nosso gráfico já está mostrando, mas vamos só para a gente exemplificar. Raiz de 2x menos 2, ela vai ser 1. Aí vou fazer o que no segundo passo, pessoal? Vou verificar quantas áreas, vou verificar quantas áreas eu tenho. Para isso, eu vou verificar se a raiz pertence ao intervalo. Olha só que interessante.
O meu intervalo, pessoal, é de 0 a 2. Ó, de 0 a 2. A minha raiz que eu encontrei tá no meio, né? Ela divide o meu intervalo em 2. Então, quer dizer que eu tenho duas áreas, que é o que está mostrando lá, tá vendo? Ó? Tenho duas áreas. Beleza, então vou para o terceiro passo. O que o terceiro passo pede, pessoal? Calcular a integral. Calculando a integral de 2x menos 2, quem que é? Vai ser 2x ao quadrado sobre 2, então vai ficar x ao quadrado menos 2x, está aqui. Beleza? Agora eu vou para o quarto passo. O quarto passo é quem? Substituir os extremos da área na integral da função. No nosso caso, nós temos quantos extremos? Nós temos o 0, o 1 e o 2, porque o 1 aqui é extremo das duas áreas. Então eu vou substituir, pessoal. Olha, para x igual a 0, lembrando que você vai substituir na integral, aqui ó, no que você encontrou no terceiro passo. Então, substituindo o 0, deu 0. Substituindo 1, vai ser 1 ao quadrado menos 2 vezes 1, dá menos 1. E agora substituindo os 2, vai ser 2 ao quadrado, que é 4, menos 2 vezes 2 vai dar 0. Então, veja, substituir os extremos. Então, olha só, pessoal, seguindo essa receitinha de bolo aqui que eu sempre brinco, dá tudo certo. Olha só, primeiro passo, calcular a raiz. Vocês já fizeram isso várias vezes. Verificar se a raiz pertence ao intervalo, todo mundo sabe fazer. Você faz uma reta e lança seus intervalos 0 e 2 e verifica se a raiz está dentro. Se ela estiver dentro, você está dividindo o seu intervalo, então você tem duas áreas nesse caso. Calcular a integral nós já fizemos na aula passada e reforçamos nessa. Substituir os valores, né, aos extremos das áreas que você identificou na integral, vocês já fizeram fazer essa substituição várias vezes. E agora a gente vai para o quinto passo, pessoal. No quinto passo, determina a área. Quantas áreas nós temos? Nós temos duas áreas. Então, a integral definida, ou a integral de 0 a 2 dessa função, ela foi dividida em quantas? Na integral dessa função de 0 a 1, que é a primeira área, está aqui, mais a integral de 1 a 2, que é a segunda. Veja que eu coloquei em módulo. Se eu não tivesse colocado em módulo, pessoal, como você já conhece o gráfico, essa primeira integral tinha que ser menos essa integral aqui. Ó. Então, para a gente não ter que se preocupar com isso, já coloca o módulo, que aí você resolve o seu problema. Substituindo aí, pessoal, veja só, integral. Ó, essa área vai ser igual. Quanto dá o resultado do 1? Não é? O resultado do 1 deu quanto? Deu menos 1. Está aqui. Menos o resultado do 0. 0. Mais. Modo, o resultado de quem, pessoal? O resultado do 2. Quanto deu o resultado do 2? Não deu 0? Está aqui. Ó, resultado 2. Menos o resultado do 1. Menos o resultado do 1, que é menos 1. Por isso que ficou entre parênteses. Ó. É menos da definição, menos do próprio resultado do 1 ali em cima. Beleza? Resolvendo isso aqui, pessoal, olha só. Vai ficar menos 1. Menos 0 dá menos 1, tá vendo que deu negativo? Porque a área está abaixo. Ó. Mais módulo de quem? Ó? Menos vezes menos dá mais, deu positivo. A área está acima. Mas eu não preciso do gráfico, então aplicando o módulo eu já sei. Mesmo porque se você chegar nesse ponto, você já sabe qual é a região que está abaixo e qual é a região que está acima. Somando, pessoal, 1 mais 1, 2, 2 unidades de área, que é o mesmo valor que nós tivemos lá em cima. Entendeu? Então, a utilização do módulo, ela facilita para você não ter que representar o gráfico. E mesmo, mas eu quero saber se a região está abaixo ou está acima. Não tem problema, a hora que você finalizar os seus intervalos aqui, ó, o seu módulo, o que está dentro do módulo, vai te dizer se a sua região está abaixo ou está acima. Lembrando que se você tiver 3 áreas, a primeira for negativa, a segunda vai ser positiva, a terceira vai ser negativa, tá? Então tem uma sequência aí, a gente vai verificar isso agora, tá bom? Então, pessoal, agora vamos pensar o seguinte, e se nós tivermos aí que calcular mais de duas áreas, como é que seria? E mais ainda, e se eu tenho uma função que gera uma região que não seja uma região que representa uma figura geométrica, como foi o caso desse exemplo aqui, que é 2 triângulos, do exemplo anterior que foi um trapézio. Ela representa uma região que não tem uma definição, uma forma geométrica regular. Como é que eu posso calcular? Aí, pessoal, não tem jeito. Aí nós só podemos calcular isso aí utilizando o conceito da integral ou soma de Riemann, que nós já comentamos na aula passada, que é aquela somatória que eu mostrei para vocês também no início da definição de integral
definida que nós vimos aqui do cálculo de área. Beleza? Então vamos ver como é que seria. Vamos pensar essa função aqui. Eu tenho f de x igual a x ao cubo mais 2x, mais x quadrado menos 2x, no intervalo de menos 5 sobre 2, ou 2,5, né? Até 3 sobre 2, ou 1,5. Beleza? Pessoal, vamos fazer o seguinte. Já falei para vocês que não é necessário você representar o gráfico para você determinar. Eu vou representar ele aqui para você ter noção ou visualizar quais são as regiões que nós temos que calcular. Agora, deixar bem claro, tá, pessoal? A não necessidade, né, de você representar aqui não quer dizer que você não tenha que saber representar um gráfico. Tá? Se você precisar de fazer isso aí, é sempre bom você estar praticando a representação gráfica para você trabalhar alguns conceitos. Nesse caso específico, eu estou dizendo para vocês que não é necessário, não é obrigado a você representar o gráfico para determinar a área. Tá bom? Então, olha só, pessoal, vamos pensar o gráfico. Olha o gráfico dessa função. Veja que nós temos um intervalo de menos 2,5, que é menos 5 sobre 2, até 1,5, que é quem? 3 sobre 2. Veja que aqui nós temos quantas áreas, pessoal? Nós temos uma área, 2, 3, 4 áreas. E nenhuma dessas áreas aqui são figuras geométricas regulares. Por mais que isso aqui pareça ser, essa área primeira aqui, ó, pareça ser um triângulo, não é. Isso aqui não é nem perto de uma metade de uma circunferência, nem essa. Aqui também não é um triângulo, porque isso aqui é uma curva, é côncavo, né? Beleza? Então, como é que eu vou ter que fazer? Pessoal, aí agora é buscar o conceito da integral. A única coisa que eu tenho certeza é que a área total vai ser a área 1, que eu vou chamar essa primeira, tá, pessoal? A área 2, essa aqui, a área 3 e a área 4. Então, para isso, o que nós vamos ter que fazer? Seguir aquela receitinha de bolo. Qual que é a receitinha de bolo? Primeiro passo, calcular a raiz ou raízes da função f de x. Pessoal, essa função aqui é uma função do terceiro grau. Como é que eu posso calcular a raiz dela? E aqui, pessoal, apareceu um índice de derivada, tá? Por favor, desconsidere, na hora de digitar, acabei colocando aqui. Não é derivada, tudo bem? Então, calculando a raiz, pessoal, de x ao cubo mais x quadrado menos 2x igual a zero. Então, veja, aqui eu coloquei o x em evidência, ficou x que multiplica x ao quadrado mais x menos 2. E aí, o que acontece? Se você tem um produto que é igual a zero, ou um dos valores é zero, ou os dois tem que ser zero, não tem jeito. Você só pode zerar isso aqui se um desses valores aqui, ou esse x é zero, ou esse x ao quadrado mais x menos 2 também é zero. Não é isso? Um dos dois tem que ser zero, ou os dois ser zero. Então, como eu não sei quem é zero, classifiquei primeiro. Vou chamar o primeiro de x zero. Então, se x é igual a zero, uma raiz é zero. Então, se x for igual a zero, isso aqui é zero. Então, uma raiz é zero. Coloquei aqui. A outra, eu calculei essas raízes aqui, pessoal. Ó, de x ao quadrado mais x menos 2. Como é que eu calculo a raiz de x ao quadrado mais x menos 2? Usando lá a forma de Bhaskara, que tanto vocês estudaram aí no ensino médio, né, e fundamental. Beleza? Então, as raízes dessa função aqui, ó, é 0, é 1 e é menos 2. Beleza? Tanto é que se você pegar menos 2, substituir aqui ou aqui, vai zerar. Substituindo o 0, vai zerar. E substituindo o 1 também vai zerar. Beleza? Pronto, calculei as raízes. Qual que é o segundo passo, pessoal? Verificar se as raízes pertencem ao intervalo. Aqui eu usei sempre o singular, tá, pessoal? Mas lembrando que se você tem mais de uma raiz, você tem que verificar se as raízes pertencem ao intervalo. Tudo bem? Então, olha só. Quem é o nosso intervalo? Nosso intervalo é menos 5 sobre 2. Está aqui, pessoal. Ó. E depois eu tenho 3 sobre 2, que é aqui. Então, menos 5 sobre 2 é menos 2,5. E 5 sobre 2 e 3 sobre 2 está aqui. Olha só, quem são as minhas raízes, pessoal? As minhas raízes é menos 2, está aqui, 0 está aqui e 1 está aqui. Está vendo que as minhas raízes, todas elas pertencem ao intervalo? Então, eu dividi esse intervalo em quantas partes, pessoal? Em 4 áreas, está vendo? Ó, primeira área, de menos 5 sobre 2 ou menos 2,5 a menos 2, olha lá no gráfico, ó. A segunda área, de menos 2 a 0, olha aqui no gráfico, pessoal. De 0 a 1, também aqui no gráfico. E de 1 a 1,5, 3 sobre 2, está ali. Beleza? Então, veja que os nossos intervalos estão aqui. Ah, Jorge, se eu tivesse duas raízes aqui dentro
e uma fora. Bom, você só vai analisar que está dentro do intervalo. Vamos supor que uma raiz fosse 5, não fosse 1. Você só ia ter quantos intervalos? Só 2. De menos 5 sobre 2 a menos 2, de menos 2 a 0 e de 0 a 3,5. Então, a quantidade de raízes aqui dentro vai te dizer quantos intervalos você vai ter. Porque, na verdade, olha só, as suas raízes é o ponto de interseção com o eixo de x. É ela que limita quantas regiões você tem. Beleza? Bom, terceiro passo, pessoal. O terceiro passo é calcular a integral da função. Calculando a integral da função, veja, calculando a integral de x ao cubo, vai ser quem? X à quarta sobre 4. De x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. De 2x vai ser menos 2x ao quadrado sobre 2. Simplificando, ficou menos 2, ficou menos x ao quadrado. Lembrando que nós não precisamos colocar a constante, nós já comentamos isso daí. Pessoal, quarto passo. O que eu tenho que fazer no nosso quarto passo? Bom, no nosso quarto passo eu vou substituir os extremos. Quantos extremos eu tenho, pessoal? Eu tenho, ó, menos 5 sobre 2, menos 2, 0, 1 e 3,5. Então, eu vou substituir todos esses daqui, cada um deles, na integral, no que você encontrou no terceiro passo. Então, pessoal, aqui eu já substituí de forma rápida. Então, quando você utilizar o x igual a menos 5 sobre 2, ou menos 2,5, e substituir nessa integral, aí vocês batem na calculadora, vai dar menos 325 sobre 192. Substituindo quem agora? O menos 2 dá menos 8 terços. Substituindo o 0 dá 0. Substituindo o 1 dá menos 5 sobre 12. E substituindo o 3 sobre 2 dá 9 sobre 64. Aí é só você pegar, pessoal, na calculadora de vocês e substituir os valores nessa função que você encontrou aqui no terceiro passo. Beleza? E aí agora a gente vai para quem? Vai para o quinto passo. Então, pessoal, para a gente fechar com chave de ouro e determinar a área, o que nós precisamos fazer? Ir lá para o quinto passo. O que o quinto passo diz? Determinar a nossa área. O que nós vamos ter que fazer? Pensar o seguinte, vamos lançar isso aí na integral. Então, como é que seria o nosso quinto passo? Como é que seria a nossa área total? A área total, pessoal, de menos 5 meios a 3 meios, que é esse intervalo daqui até aqui, vai ser igual a quem? A soma das áreas. Então, vai ser a soma dessa área aqui, dessa, dessa e dessa. Só que, olha só, pessoal, como nós estamos utilizando a integral, lembra, vai ser em módulo, módulo da área, ó, da primeira área, que é a integral da função no intervalo de quem? De menos 5 meios a menos 2. Depois, mais o módulo da integral da função no intervalo de quanto? De menos 2 a 0. Depois, módulo da integral de 0 a 1. E depois, de 1 a 3 meios. Ah, eu preciso fazer isso aqui, escrever isso aqui toda vez? Não precisa escrever isso aqui. Você já pode vir direto. Para onde, pessoal? Você já pode vir direto para cá, ó, se você quiser, não tem problema. Aí fica a seu critério. Só reescrever isso aqui para vocês enxergarem, tá? O que foi feito. Então, veja, a primeira área é o resultado de quem? É o resultado do menos 2, porque é o limite superior. Ó, você vem aqui, ó. Vem aqui, pessoal, lá no segundo passo. Menos 2. O resultado do menos 2 deu quanto? Deu menos 8 terços. Está aqui, ó. Menos, que é lá da definição integral definida, o resultado de menos 5 meios. Quanto deu? Dá menos 325 sobre 179. Está aqui. Mais, módulo da integral. Qual é a segunda área? O resultado do zero, que está aqui. Zero. Menos o resultado do menos 2, que é menos, o menos da definição, menos 8 terços. Mais, terceira área, pessoal. Resultado do 1. Quem é 1? Resultado do 1. Não deu menos 5 sobre 12? Está aqui, ó. Menos o resultado de quem? Do zero. Ó, tá aqui, que deu zero. Agora, mais o módulo de quem? Da integral de 3 meios. Quem que é o 3 meios? Quanto deu? Não deu 9 sobre 64? Tá aqui. Menos o resultado do 1. Menos da definição, vezes o... Aqui, ó. Esse menos aqui é o menos do resultado do 1. E esse outro menos aqui é o menos da definição integral definida. Então, você já pode vir, em vez de você fazer essa parte aqui, que eu coloquei esse retângulo aqui, ó, em verde aqui, né? O que você pode? Você pode vir para esse de azul, não tem problema. Eu só coloquei para vocês entenderem ou enxergarem isso daí. Tá vendo, pessoal? O que nós vamos fazer agora? Vamos resolver isso aqui, resolvendo cada um dos módulos. Olha só, resolvendo isso aqui, menos vezes menos dá mais, você calculando aí dá menos 187 sobre 192. Menos vezes menos dá mais, dá 8 terços. Menos
5 sobre 12 menos 0 dá menos 5 sobre 12. Resolvendo isso aqui, menos vezes menos dá mais. Resolvendo dá 107 sobre 192. Olha só, pessoal, só para reforçar. A nossa primeira área não está abaixo do eixo de x? Olha aqui, ó, negativo. Tá vendo? A segunda área está acima do eixo de x, positivo. A terceira área, negativa, abaixo do eixo de x. E a quarta, positivo. Tá vendo que aqui você consegue matar ela aqui já? Se você não usar o módulo, e você teria que saber o seguinte, que esse resultado que deu negativo tem que ser multiplicado por menos. Então, na dúvida, para que você ter que pensar nisso aí? Pode utilizar um módulo que você já resolve o seu problema. E aí, pessoal, resolvendo isso aí, olha só como é que vai ficar. Módulo de menos 187 sobre 192 dá positivo, mais 8 terços, mais 5 dozeavos, mais 107 sobre 192. Resolvendo isso aqui, somando, qual que é a área aproximada disso aqui, pessoal? 443 sobre 96 unidade de área. Viu só? Então, pessoal, para você resolver isso aí, ou você calcular uma área sobre uma curva, se você seguir esses passos aí, você vai conseguir fazer isso tranquilamente. E veja que tudo que nós passamos, ou que nós fazemos nesses passos aí, vocês já viram em aulas anteriores aí, e reforçando nessa agora aqui. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido aí, que vocês possam agora resolver as atividades e fixar ainda mais esses conceitos. Tá bom? Então, um abraço a todos, que Jesus abençoe você, sua família, que vocês possam continuar se resguardando aí em seus lares. Muita saúde e paz.